Boa tarde, então, formalmente a todos, todas. Prazer tê-los aqui conosco na segunda reunião do Comitê de Tributação da Economia Digital. Hoje a gente vai discutir pontos bem relevantes, né, das tendências internacionais da tributação da economia digital. Infelizmente, o Dr. Halley não pôde estar conosco hoje, mas certamente ele estará nas nossas próximas reuniões, nos próximos encontros. Agradeço os meus colegas aqui de mesa, Ana, Elan, Sérgio, Gisele e o Adolfo. E, bom, vamos começar. Então, a primeira apresentação da palestra vai ser da Ana Cláudia Tume. Deixa eu ver aqui, eu estou com a cola aqui, Ana, do seu currículo, que ele é muito extenso, eu vou ter que ler aqui. A Ana é doutora em Direito Econômico Financeiro Tributário pela USP, mestre em Direito Tributário pela PUC, MBA em Finanças, IBMEC, atual INSPER, graduação em Direito, USP, Administração de Empresas GV, diretora da BDF e sócia fundadora do Tume Advogados. Ana, obrigado pela presença. Já passo a palavra para você. Obrigada, Maurício. Obrigada, Adolfo, aí pelo convite. Um prazer estar aqui ao lado de queridos amigos. Então, e para falar desse tema que é tão interessante, né? Começando agora para a gente falar aí sobre esses aspectos internacionais, dos aspectos internacionais aí da tributação da economia digital. E, obviamente, a gente não pode começar a falar disso sem falar aí dos famosos pilares, dos pilares 1 e 2, e eu vou começar dando uma visão geral para depois cada um aqui dos palestrantes e complementarem aí os aspectos e tudo mais. É interessante a gente começar lembrando que essa análise, especialmente do pilar 1, ela leva muito em conta aqueles fundamentos do BEPS, que são a tributação no local onde a atividade econômica é exercida e o valor é criado. Então, a tributação justa no local onde o valor, onde há exercício da atividade econômica e criação de valor. E aí, nessa questão, eu destaco isso justamente para a gente poder entender bem a questão do pilar 1. O pilar 1, que é justamente uma divisão dos lucros de uma empresa multinacional entre os países que ela opera, basicamente, e falando até numa linguagem mais solta, menos técnica, o que o Pilar 1 faz? Ela pega, bom, esse é o bolo de lucro de uma empresa multinacional. Existe um pedaço do bolo que é um lucro ordinário, que independe das atividades da economia digital. Então, esse lucro, entre aspas, ordinário, é um lucro que fica fora do pilar 1, e a parcela do lucro que é relevante, que eles chamam de residual profit, de lucro residual, que é o lucro que depende da atividade altamente digitalizada. E aí, o que eles fazem? Qual que é a proposta do pilar 1? É justamente pegar esse pedaço do bolo. Então, imagina que, olha, de 100% do lucro, eu tenho 40% que é o lucro ordinário e 60% que é o lucro chamado residual. Esse 60% é que eu vou fatiar entre tantos países quantos forem aqueles envolvidos no negócio daquela empresa multinacional. Então você está dizendo que no caso da Google, o ideal do pilar 1 é fatiar no limite em 200 pedaços, esse pedaço de lucro? Sim, a ideia proposta pelo pilar 1 é justamente identificar nexos econômicos que deem a indicação de qual pedaço do bolo que cada país vai ter direito, E esses nexos têm a ver não são mais nexos como se fazia no conceito, como se faz até hoje, no conceito tradicional de estabelecimento permanente, que sejam nexos físicos, que eu preciso de instalação física, de pessoas. Não, passam a ser nexos econômicos, tanto é que eles chamam de New Nexus Rule, ou seja, novos
nexos econômicos aí. E aí, identificando esses nexos econômicos como número de usuários, intangíveis de mercado, coisas que têm valor, né, na economia digital, com base nisso, é que, de fato, vai se estabelecer quanto que cabe para cada país. Então, a partir dessa análise do Pilar 1, é que vai ser dito quanto é atribuível a cada país. Parece um exercício aí um exercício um tanto quanto difícil. Numa primeira leitura do Pilar 1, né, muitas vezes, e não só do Statement of Two Pillars, que foi publicado há pouco, mas sim o relatório de 2018, que traz mais detalhes do que seriam cada um dos pilares e tudo mais, né? De fato, numa primeira leitura, parece um pouco de física quântica, como é que eles vão fazer essa alocação. E por isso que a ideia deles é que essa divisão do Pilar 1 conte com um acordo multilateral. Por quê? Porque não é, se cada país for identificar os nexos econômicos e dizer o quanto tem direito, sem levar em conta o quanto outros países têm de direito, existe uma possibilidade muito grande de que a mesma parcela de lucro seja tributada por vários países, até mais que 2 países, né? Então, se a França decide que ela tem direito a 10% do lucro residual da Google, a Itália diz que ela tem direito a 15%, o outro não sei o quê, pode ser que o somatório de tudo isso dê mais do que os 60% do nosso exemplo do lucro residual. Então, no final das contas, eu vou ter muito mais gente querendo abocanhar um pedaço de lucro do que lucro, efetivamente, né, para fazer essa divisão. Então, vejam, eu ainda sou um tanto quanto, eu não sei qual a opinião dos meus colegas aqui, mas eu ainda sou um tanto quanto cética em relação à efetiva implementação do Pilar 1. Por quê? Porque para a efetiva implementação do Pilar 1, eu preciso, né, desse acordo multilateral e certamente eu vou precisar de um sistema no qual os países possam fazer o input dos nexos econômicos e esse sistema faça aí a ponderação para dizer o quanto de lucro cabe a cada país, né? O quanto de lucro vai caber a cada país. E quando as pessoas, e isso não é uma crítica minha, isso é um comentário geral, quando as pessoas falam que o Pilar 2 ele é muito mais palatável e fácil de implementar e poderia ser implementado independentemente, né? A OCDE rechaça esse tipo de comentário. Por quê? Porque a OCDE considera o Pilar 2 um complemento do Pilar 1. Então, no Pilar 1, eu vou pegar esse bolo, né? Vou ver o que é ordinário, o que é residual. O que for ordinário fica só para o país de residência. O que for residual, eu vou dividir lá em tantas fatias quantas forem os países envolvidos, e o tamanho de cada fatia vai depender da contribuição de cada país para aquele pedaço, né? E aí vem a questão do seguinte, olha, imaginem que a Holanda recebeu daqueles 60% do lucro residual da Google, imagina que a Holanda recebeu lá a alocação de 4% daquele lucro. Só que a Holanda decidiu, por qualquer motivo, não tributar ou tributar abaixo do mínimo desejado, né? Que é abaixo dos 15%, que é o que parece que vai ficar como final da história, né? O que vai acontecer? Aí entrariam as regras do Pilar 2 para tributar aquilo que o país que deveria tributar não tributou. Por isso que a OCDE considera o Pilar 2 um complemento do Pilar 1. Então, no Pilar 1, eu vou falar, olha, você tem direito a tanto, né? E no Pilar 2 eu vou complementar aquilo que o país que deveria tributar não tenha tributado. E eu vou tributar de que maneira? Eles falam da primeira regra, que é o Income Inclusion Rule, que é um CFC ampliado. Um CFC ampliado para abranger essas situações nas quais, ou seja, tributação no país do acionista,
daquele pedaço de lucro que, por exemplo, a Holanda deveria tributar e deixou de tributar. Então, o país do acionista vai compensar a tributação. A segunda regra seria o Under Tax Payment Rule, ou seja, na medida que aquela empresa está tendo um pedaço do seu lucro tributado abaixo dos 15, né, tributado abaixo desse mínimo, então eu vou impor uma indedutibilidade aí do pagamento que uma empresa A fez para a Google, por exemplo, né? E a hora que eu nego a dedução, né, eu aumento a carga tributária da cadeia como um todo, do negócio como um todo. Não necessariamente eu aumento a carga tributária da empresa da economia digital, mas eu reduzo a atratividade daquela empresa naquele mercado na medida em que eu nego, né, aquela dedução, ou então eles falam justamente que eu posso exigir um ajuste correlato aí para poder chegar a essa tributação. E a outra regra é o que eles chamam de Subject to Tax Rule. Eles, na verdade, no Subject to Tax Rule, nas discussões anteriores, tinha o Subject to Tax Rule, que seria uma sugestão de um IR-fonte ou um outro tributo, mas aí, por conta de tantos países colocando Digital Service Tax e de maneira unilateral, eles mudaram aqui para consolidar no Subject to Tax, né, uma regra que seja IR-fonte, mas baseado em tratado, né, ou seja, deixou de ser simplesmente, coloca um IR-fonte ou coloca um Digital Service Tax para dizer, não, vai ser uma regra de tributação na fonte, mas limitada com base em tratados para evitar a dupla tributação. E aí, rapidamente, se eu for olhar o universo brasileiro, né, a gente tem um Income Inclusion Rule muito mais amplo do que o CFC propõe, ou mesmo que o Income Inclusion Rule propõe, porque hoje em dia a gente tributa o lucro de controladas e coligadas, na maioria das vezes automaticamente, só escapa do automático as coligadas que não são paraíso fiscal, ou seja, o que escapa da tributação automática é muito pouco, né? Então, o Income Inclusion Rule brasileiro, e detalhe, o Income Inclusion Rule brasileiro vai além do Minimum Tax, porque é aplicado a alíquota normal de RPJ e contribuição social. O Under Tax Payment Rule também estaria atendido, que a gente tem uma regra na legislação, a mesma lei que implementou a subcapitalização, para dizer que a tributação aí relativa à tributação, quando eu faço pagamentos para paraísos fiscais ou para regime fiscal privilegiado, em princípio ela é indedutível, a menos que eu prove a efetiva substância, beneficiário final, etc, etc. Então, de certa maneira, eu tenho na lei brasileira uma regra parecida com o Under Tax Payment Rule. E o Subject to Tax Rule, que na proposta do Pilar 2, né, hoje, é uma regra baseada em tratado para evitar a dupla tributação, o fato é que o nosso IR-fonte, né, ele é de base ampla, ele é de base totalmente ampla, tanto é que o IR-fonte hoje, ele pode abranger qualquer tipo de serviço digital ou serviços prestados fisicamente. Então, nesse sentido, eu vejo aí que o Brasil teria aí pouco a fazer para implementar a regra do Pilar 2. Muito pelo contrário. É provável que, em vindo os pilares, o Brasil seja pressionado para não cobrar todo o tributo, mas sim para cobrar o que eles chamam de top-up, ou seja, a diferença entre a tributação efetivamente aplicada e o minimum tax de 15%. Então, é bem capaz que a pressão sobre o Brasil não seja uma pressão para buscar tributar, mas sim para reduzir a tributação, porque, no final das contas, se eu pago, por exemplo, se na Holanda eu paguei 5%, aqui no Brasil eu vou pagar o 34% compensando o 5%, mas, no final das contas, eu não paguei a diferença entre o 5% e o 15%.
eu paguei a diferença entre o 5 e o 34, que é aplicado aqui no Brasil, né? Então, eu vejo que pode haver no futuro, na verdade, uma pressão internacional para que isso passe a ser, né, para que a tributação brasileira passe a respeitar o top-up, muito mais do que a questão de a gente ter a criação aí de novos tributos, né, de ter a criação aí de outras, de mais leis para tributar, porque hoje em dia as regras que a gente tem vis-à-vis as regras que estão sendo propostas no Pilar 2 guardam aí uma similaridade muito grande, de tal maneira que, a meu ver, a gente estaria atendendo e ultrapassando o que vem sendo proposto aí no Pilar 2. Então, agradeço aí a atenção aí de todos. Volto a palavra para o Maurício. Obrigada. Obrigado, Ana. Obrigado. Excelente exposição. Parabéns. Não falei no começo, pessoal, depois a gente vai abrir aqui, tá, para as discussões, aí todos vão poder opinar e colocar, enfim, qualquer questionamento ou posição. Vou passar a bola, então, já para o professor Sérgio André Rocha, professor de Direito Financeiro e Tributário da UERJ, livre docente em Direito Tributário pela USP. Agradecendo novamente aí pelo conosco. Vai lá, Sérgio. Maurício, obrigado, cara. Obrigado aí pelo convite. Adolfo, Maurício, bom estar aqui com vocês debatendo esse tema. É engraçado, a economia digital, esses debates, se eles não servem para muita coisa, eles servem para me colocar com a Ana em painéis, porque desde 2018, eu acho que 90% dos nossos encontros foram em painéis para debater digitalização da economia. Então, mesmo que nada disso vá acontecer, como é provável, pelo menos, né, já tem aí um dado positivo, né, desse debate todo. Eu vou começar, tem um esqueminha aqui para falar algumas coisas para vocês, mas eu vou começar pelo final do que a Ana Cláudia falou, né, que é muito interessante, né? Desde que veio o BEPS, né, eu acho que existe uma tributação internacional pré-BEPS e pós-BEPS. Né? Até 2013, nós tínhamos aí uma meia dúzia de pessoas que estudavam esse negócio, tal, se interessavam, bababá. Depois do projeto BEPS, a tributação internacional ganhou áreas de, né, tributo de tema popular, né? Todo mundo virou internacionalista e tal. E é impressionante como se ganhou, né, vários eventos para discutir tributação internacional e BEPS, quando, no fundo, eu sempre falando e ressaltando a grande inutilidade da maioria dessas discussões para nós aqui no Brasil. Se a gente pegar do projeto BEPS, das 15 ações, o que ficou de concreto no Brasil é basicamente nada. É uma obrigação acessória da ação 13, o Country by Country Reporting, e a implementação do procedimento amigável, que tem aí agora um número, 20 procedimentos amigáveis por ano e tal, é basicamente o que ficou de concreto. Né? Está mudando os tratados, vai ter PPT, mas que, ou seja, em termos de dia a dia, a consequência daquela mobilização enorme me parece insignificante. E essas discussões que a gente está vendo agora, de Pilar 1 e Pilar 2, me parece que vão pelo mesmo caminho. Assim, primeiro, eu acho que a chance disso nunca acontecer é enorme. Né? E aí falam, pô, mas você é maluco, Sérgio André, 100 países disseram que vão fazer. E se a galera tomando vinho num evento, né, em algum lugar no mundo e tal, vamos fazer, vamos fazer, só que depois tem que passar em 100 legislativos. Eu vejo o Alberto Macedo, que está aqui, que é um grande engajado nos debates de reforma tributária. Desde 2019, eu digo, não vai acontecer. Pessoal querendo distribuir dividendo correndo. Eu falo, esquece, esse negócio, vai acontecer nada, tem como passar e tal. Você já é maluco, é pessimista. E passa ano, não acontece. Esse ano, assim que sai esse negócio, eu falo, não vai acontecer, tem nenhum ambiente para sair esse troço aí. Maluco, o Arthur Lira disse que vai aprovar semana que vem. Eu falei, cara, né? Mas tem coisas que não acontecem só por você dizer que vai fazer. Né? Então, com esse negócio todo de Pilar 1, Pilar 2, Biden estava animado, precisava de caixa, botou uma pressão, mas se não passar no Congresso americano, acabou, é game over. E isso são todas iniciativas que dependem de legislativo, inclusive para nós aqui.
Então, vai juntar lá o Simplifica Já do Alberto, IR, IVA, IBS, CBS, preço de transferência e vai jogar lá Pilar 1, Pilar 2. Esquece esses troços. Então, assim, não quero desanimar, já que a gente está no início do bate-papo aqui, o pessoal, de repente, começar a desconectar, falar, pô, vamos discutir isso para quê? Mas a chance desse negócio ganhar vida concreta é muito baixa, né? Porque, no fundo, são iniciativas, e aqui houve uma mudança de abordagem muito grande do BEPS para essa abordagem do Pilar 1 e do Pilar 2. Porque durante as recomendações do projeto BEPS, elas eram basicamente, como eu disse, recomendações, você faz se você quiser. Né? Você só tinha 4 coisas mandatórias no BEPS, que era você ter country by country reporting, você ter procedimento amigável, né? O MAP para solucionar controvérsias, implementar regras de transparência de ruling e regra de substância, e você ter regras de prevenção de abuso de acordo. O resto tudo era facultativo. E quando você migrou para esse debate do Pilar 1 e do Pilar 2, né, se adotou uma outra abordagem que é de implementação obrigatória. Então, a premissa é que todo mundo tem que implementar esse negócio. Então, é muito difícil. Eu não ia falar nada disso, mas como a Ana Cláudia terminou a fala dela puxando esse ponto, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que colocar em perspectiva é o que é esse troço, porque a veiculação de mídia, né? G7 aprovou, G20 aprovou, o marco inclusivo, 100 países aprovaram. Para mim, isso quer dizer muito pouco. É lógico que quer dizer nós avançamos alguma coisa em relação a 2 anos atrás, né? Principalmente quando mudou o governo dos Estados Unidos e a nova administração tirou da mesa pontos, né, que a administração anterior tinha, que estava travando todo o processo. Agora, se vai ter alguma coisa disso, não vai ter, eu acho que é muito cedo para dizer. Voltando para o meu script original, né, como eu disse, eu não ia falar nada disso, né, eu acho que esse tema que a gente está discutindo aqui, eu queria comentar 5 aspectos. Tá? Primeiro, é que a gente tem que entender, existe um desvio, me parece, no debate da tributação internacional, porque normalmente, principalmente no Brasil, como o debate de tributação internacional ele normalmente é travado por advogado, ele acaba tendo um desvio, como eu disse, que é perceber a tributação internacional como centrada no contribuinte, né? Como se o contribuinte fosse o centro do mundo da tributação internacional. Quando, na verdade, ele não é. Né? Ele é, no máximo, um satélite. Né? O centro da tributação internacional são os países. Tratados internacionais são acordos entre países para negociar interesses de países, né? E que refletem no contribuinte, mas o contribuinte ele não é o centro do mundo do direito internacional tributário. Né? Com isso, qual é o ponto central do direito internacional tributário? É rateio de receita. Os países estão ali sentando para dividir a receita de operações transnacionais. É isso. Quando eu vejo muito assombro com a cláusula PPT, por exemplo, que é a regra anti-abuso, eu vejo que grande parte desse assombro decorre dessa abordagem centrada no contribuinte, mas é a segurança do contribuinte. Mas aquela regra não está preocupada com a segurança do contribuinte. Ela está preocupada com a segurança do país, de deixar de aplicar o acordo sem que o outro país possa reclamar dele. Então, a primeira coisa que a gente tem que recolocar é que direito internacional tributário ele é de largada, um conjunto de regras que regem relações entre países, muito mais do que relações entre o país e o contribuinte. E o grande foco é rateio de receita. Então, existe um bolo das receitas tributárias transnacionais e os países estão tentando encontrar critérios para dividir esse bolo. Os critérios que nós temos ainda hoje foram critérios estabelecidos no final do século XIX e início do século XX. Portanto, foram critérios estabelecidos no início do desenvolver da segunda Revolução Industrial e, consequentemente, eles levaram em consideração um padrão econômico fixo, atividades econômicas geolocalizadas. Daí a figura do estabelecimento permanente. Então, a gente tem que entender também que a tributação internacional, dentro dessa lógica de divisão de receita, ela se pautou por um critério de localização física fixa
E não só isso, se pautou por um critério de localização da atividade de produção e não da atividade de consumo. Daí ser algo tenebroso para a gente. Sempre foi, né? Que é uma coisa também que o mercado tem dificuldade de entender, né? Que boa parte do que o Brasil faz na tributação internacional é tentar romper com um padrão que foi feito para ser ruim para os países em desenvolvimento. Isso vem do início do século XX. Né? O padrão é péssimo, ele é geolocalizado e ele é baseado na atividade produtiva, ou seja, tudo de ruim para um país em desenvolvimento, importador líquido de capital. Então, o sistema ele sempre foi ruim. Né? Pelo menos, eu reclamo do sistema há 15 anos. Né? Autores que vieram autores da América Latina sempre reclamaram do sistema. Né? O Chile, em 1927, dizia, olha, essas regras são terríveis. Né? Você me dá competência na fonte só se tiver estabelecimento permanente, não faz sentido algum. Então, sempre foi ruim. E o que acontece com a digitalização da economia? A digitalização da economia faz com que sempre foi ruim para nós, comece a ser ruim para os outros também. E aí começa a França a dizer, pô, mas peraí, esse gigante americano veio aqui ganhar dinheiro e não me pagou nada. A Espanha, pô, como assim? Facebook, cadê o meu? Mas isso sempre foi a realidade de todo mundo do Sul. A realidade do mundo do Sul com o padrão de tributação internacional sempre foi esse. Pô, o alemão prestou serviço para mim, eu não tributo nada. Né? Como assim? Ganhou dinheiro aqui no meu território, por que eu não vou tributar ele? Porque é o padrão do tratado, o padrão do modelo é reservar esse poder tributário para o país de residência, que é o país rico. Né? Então, a verdade é que o sistema sempre teve quebrado. A digitalização, só de uma certa maneira, deixou a quebradeira mais evidente para outros países, né? Para os países desenvolvidos. E aí tem um aspecto interessante, eu estou publicando um livro agora com a Alison Christians, lá do Canadá, sobre multilateralismo, até Gisele mandou um texto para o livro, e eu estou chamando a atenção no meu artigo, nesse livro, para um aspecto, né, que a gente fala, não, tributação internacional tem que ser multilateral. E aí eles convencem a gente que o multilateralismo é algo igualmente relevante para o mundo inteiro. Quando, na verdade, não é. Você pensar, por exemplo, o terrorismo, se a gente olhar agora para essa crise humanitária dramática no Afeganistão, o Estado Islâmico e tudo mais, a gente pode dizer que, de uma perspectiva humana, né, o Estado Islâmico é um problema de todos nós, seres humanos. Agora, de uma perspectiva concreta, o problema que os Estados Unidos têm com o terrorismo não é o mesmo problema que a gente tem. É uma falácia você vender a ideia de que, de repente, o mundo inteiro tem um problema de digitalização, que é o que eles estão fazendo com esse negócio de Pilar 1, Pilar 2, dizendo, olha, o mundo inteiro tem que fazer isso. Como se Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Equador, Peru, todo mundo tivesse o mesmo problema da França. É uma mentira, é óbvio que é uma mentira. Né? Mas aí vendem para a gente esse negócio como, olha só, é multilateral, tudo agora tem que ser multilateral, vocês todos têm que implementar. Esse pacote do Pilar 1, do Pilar 2, Alberto, isso é de uma complexidade que tu não viu nada igual. Né? O ICMS se torna um tributo simples com substituição tributária. Capacidade institucional para implementar aquilo é uma loucura. Entendeu? Então, você não, aqui na Noruega a gente vai fazer molinho. Mas como é que vai fazer Moçambique? Né? Então, assim, esse projeto todo, ele é um sem pé nem cabeça, de tal tamanho, mas a gente compra esse troço. Né? Os países vão comprando, principalmente os países em desenvolvimento, muitos dos quais querem estar ali nas graças, né? Estão com pedido para entrar no OCDE, e aí ficam todos mansinhos e tal. Mas, assim, é um sem sentido completo e absoluto. Né? E aí desconsidera, e eu vou caminhando para o fim, que eu vejo que o meu tempo está esgotando aqui, desconsidera, e eu tenho chamado muita atenção disso, quando a gente pensa em digitalização da economia, a digitalização da economia traz vários problemas diferentes. Traz problemas de localização da atividade econômica, traz problemas de mensuração da atividade econômica, traz problemas seríssimos de administração tributária, né? Traz problemas que são os que a gente está mais acostumado aqui no Brasil, de qualificação do fato econômico, é serviço, é royalty, o que é esse negócio. E cada problema desse tem uma solução diferente. Né?
Essa solução que está vindo agora com Pilar 1, Pilar 2, que a Ana Cláudia explicou, né, bem, lógico, da forma sucinta que a gente tem aqui, o Pilar 1 é um engano que eu gosto, né? Porque ele diz, olha, eu vou dar uma certa competência para o mercado consumidor, mas quando você olha os critérios para você aplicar, primeiro que você só aplica a empresas que tenham um faturamento global de 20 bi de euro. Ou seja, é um grupinho pequeno de empresas. Para o cara entrar na brincadeira, ele tem que ter um faturamento global de 20 bi de euro e uma margem de lucro de pelo menos 10%. Eu, como país desenvolvido, não quero esse troço, essa miudeza, não. Quero tributar a galera toda na fonte. Então, o que a gente devia estar discutindo não é esse negócio de Pilar 1, que não serve para nada. O que a gente devia estar discutindo são as soluções que estão vindo da ONU. O artigo 12A, novo do modelo da ONU, que a gente já está implementando nos nossos acordos novos. O artigo 12B do modelo da ONU, que entrou agora, né, na última reunião do comitê, que fala da tributação de serviços digitais automatizados. Isso faz muito mais sentido para a gente do que essa bobajada de Pilar 1. O Pilar 2 é de se Ana Cláudia. O Pilar 2 faz sentido para o mundo que caiu na corrida para o fundo do poço da desoneração das atividades no exterior. Não é o nosso caso. A gente tem regra de tributação em bases universais a mais extensa do mundo, tributando todo mundo a 34%. Isso se o ministro e o relator aí não acabarem com o imposto de renda. Mas quando existir imposto de renda de pessoas jurídicas, Pilar 2, para nós, é brincadeira de criança. Efeito nenhum. Então, pessoal, vou encerrar aqui, que faltam 10 segundos dentro do tempo que eu me estipulei aqui de 15 minutos. Eu acho que é isso, e vou deixar a bola para a Gisele e depois o Erlan baterem mais e discordarem de mim, que também não é nenhuma novidade, estou super acostumado. Mas eu acho que a gente tem que colocar muito em perspectiva esse debate internacional. É sofisticado, as pessoas se sentem, sei lá, melhores, né, por discutir Pillar 1 e Pillar 2, acho que dá uma, né, da pessoa, sei lá, entre isso e um ST, né, a galera fica, pô, não, isso aqui é mais, mas não é, em grande medida, uma baita perda de tempo, né, porque quando a gente traz isso para a realidade brasileira, primeiro que tem a chance baixa desse negócio virar realidade, se virar vai demorar milênios, porque tem legislativo doméstico, tem tratado. Pô, quanto tempo não demora para a gente ter um tratado valendo ali, eficaz, né? No site da Receita, 10 anos. Né? Então é isso, galera. Acho que nessa primeira rodada aí de provocações, para deixar e a gente discutir mais tarde, era isso, Adolfo. Te passo de volta a palavra. Perdoa aí se eu bati muito no nosso tema, não era para desanimar ninguém, não. Mas é isso. Pelo menos a Ana gostou aqui, já mandou um parabéns, nem que seja por educação, Ana. Bom receber de você que entende tanto aí do assunto. Obrigado. Você sabe que a melhor coisa do mundo é mexer os neurônios, né? Minha formação profissional sempre foi de indiretos. E eu vendo você falar, Sérgio, e a Ana Cláudia falar também, eu estou aqui com os meus neurônios fazendo musculação. Estão aqui fazendo esteira, barra, né? Estou aqui em movimento meus neurônios. Maurício. Bom, obrigado aí, professor Sérgio. Excelente exposição. Eu acho que ficou num ponto aí fundamental, né? O Brasil precisa saber o que é bom para ele, né? Ao invés de importar essas soluções glamourosas, né, que outros países estão tentando adotar. Vou passar a bola já para Gisele Bossa, que é sócia do Demarest Advogados, da área tributária. É doutoranda, mestre e pós-graduada na docência em Ciências Jurídico-Econômicas pela Universidade de Coimbra e ex-julgadora do CARF. Vai lá, Gisele. Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, Maurício, Adolfo, é uma satisfação estar na BAT com grandes amigos, tenho a Berta, a Val, enfim, o professor Sérgio André, a Ana, é sempre uma honra reencontrá-los, né, Sérgio, Adolfo, enfim.
Bom, Sérgio, eu não vou bater muito em você, eu concordo, adoro essas discussões glamurosas, eu, você, Ana, sempre estamos frequentemente nelas, mas eu concordo contigo que, no fundo, a gente adora criar jabuticabas e o que a gente quiser chamar de bicho, a fruta, né, é o que a gente tem aqui no Brasil. Em certa medida, concordo também com a questão do Pillar 1 e 2, eles também estão limitados a grandes grupos e conglomerados na área de novas tecnologias, e a nossa realidade brasileira e legislativa, e até em termos de sistema e logística, faz com que essas empresas de tecnologia estejam sediadas no Brasil. Então, o primeiro ponto é, será que a gente precisa de presença digital significativa à luz do modelo comunitário, à luz mesmo do Pillar 1 e 2, na medida que essas empresas, por sejam os mais diversos motivos, já estão operando no Brasil? Então, né, é a primeira pergunta que eu sempre faço nessas atividades, né? Será que para o Brasil isso tem sentido? E eu concordo com o Sérgio, não tem o menor sentido, né? E quando a gente fala em DST, né, parece quase uma doença, né? E basicamente é o que está acontecendo em nível europeu. A gente vê essa disseminação, né, do Digital Tax Service na ideia de capturar por presença digital significativa em países que claramente não são sede dessas empresas. Então, para eles tem muito sentido. E quando a gente olha, né, o acordo histórico para tributar multinacional, a gente está vendo o grupo de finanças do G7, que não nos esqueçamos, que é o Reino Unido, França, Itália, Canadá, Japão, Alemanha e Estados Unidos. A gente não tem um país em via de desenvolvimento aqui nessa relação do G7. E como bem o Sérgio colocou, foi num café. O G7 de finanças não significa as chefias de Estado convergindo nesse tipo de proposta, quis há uma aprovação legislativa clara nesse sentido. Por outro lado, não significa também que os países e paraísos fiscais venham a aderir, ou até esses mesmos países abram mão de incentivos relacionados a patente, conhecimento de inovação, porque eles também têm uma desoneração atrelada a essa sistemática que não vão abrir mão. E o próprio Biden foi nessa linha, olha, tá bom, a gente institui uma tributação global de 15% e eu vou aumentar o corporate tax dentro norte-americano. Então, existe uma causa e efeito em cima de todas essas questões atreladas à política fiscal, do qual o Brasil não está inserido, para não dizer que está pouco inserido. E, ao mesmo tempo, a gente assiste, né, tentativas como, né, o CID digital, né, que a gente brinca, o DST brasileira, no PL 2358 de 2020, que traz todas essas perspectivas muito similares às diretrizes europeias, né, 1% sobre parcela de receita bruta, até 15 milhões, 3%, só que, bom, será que uma CID digital para em pé? Será que a gente tem uma necessidade disso? Primeiro, nós temos uma retenção na fonte, como a Ana colocou muito bem, das mais amplas e vastas. Por outro lado, quando a gente fala em contribuição, tributo finalístico, será que realmente é uma destinação real, sob a perspectiva até da questão tecnológica? Quando a gente fala de COFINS digital, né, ele prevê a majoração de alíquota sobre as empresas que oferem elevada receita, que utilizem plataformas digitais. Será que a destinação prevista nesse PL, que é o segundo PL que eu cito aqui, 131 de 2020, também para em pé sobre a perspectiva constitucional? Esses são só alguns exemplos que eu estou dando dessa esquizofrenia, basicamente, a gente tentar trabalhar com isso. Por outro lado, eu gosto muito deste slide aqui, em especial, que mostra os DSTs no mundo. Há uma abertura, né? Eu sempre gosto do antes e depois, de quais países estão implementando, e quando você olha, a maioria dos países que estão implementando não são os mais ricos, sempre são os mais pobres, com ausência de presença digital significativa. Vocês veem, em última análise, quando você vai buscar a legislação alemã, por exemplo, eles têm uma preocupação real. Poxa, será que esse DST compensa a subtributação das empresas da economia digital? É a primeira pergunta que os estudos dos juristas da Universidade de Munique, Heidelberg, falam. Será que realmente não vai inviabilizar que empresas menores, né, que busquem escalonamento e
futuramente tenham um escalonamento, decidam investir nesses países que estão utilizando os GSTs? Ou seja, em última análise, será que não vai deixar de fomentar investimento? Fora o repasse desse ônus fiscal propriamente para os contribuintes. Então, assim, é um ponto que eu gosto de chamar a atenção, porque no final do dia é isso que a gente tem, uma atração de investimento em detrimento de uma jurisdição e de outra. Se esse pilar 1 e 2 seguir, eu concordo com o Sérgio que é uma dificuldade brutal da gente conseguir aplicar, porque, no fundo, nunca a OCDE quis tocar na ferida e bateu muito em muitos relatórios por muito tempo. Espera só um minutinho que eu vou estopar o share. Por muitos anos, a própria OCDE nunca quis colocar o dedo na ferida de repartição de receita tributária, justamente sob a perspectiva da soberania, da política fiscal de cada um dos países. Bom, como convencer esses países? Não é fácil convencer e dificilmente a gente vai ter uma uniformidade, ainda que eu adore, Sérgio, concordo com você, o tema do multilateralismo, sou apaixonada em pensar num órgão de solução de controvérsias em matéria tributária, uma arbitragem muito bem feita, né, em termos de procedimento amigável. O Alberto Macedo acompanha também meus trabalhos na transparência, nessa questão de cooperative compliance, mas eu concordo que há um certo olhar assim, ingênuo, né, sob a perspectiva hoje dos países desenvolvidos em prol dos em vias de desenvolvimento. E aí, Sérgio, eu também tenho que concordar que talvez seja o caso da gente voltar nossos olhos realmente para a Convenção da ONU. Eu sou meio assim reticente nos últimos anos e venho te ouvindo bastante falar e bater nessa tecla e começo a me convencer, principalmente quando a gente olha sob a perspectiva, e aí acho que o Elan vai conseguir falar bem, até pela experiência profissional dele, quando a gente olha para o México, o Chile, nossos países irmãos, né? Eles estão trabalhando com dinâmica diretos e indiretos e não necessariamente estão trazendo essa experiência alienígena, seja em nível europeu, seja propriamente de acordo com as diretrizes da OCDE, e concordo que, em última análise, a gente está falando aí de reforma tributária, vamos extinguir dividendos, JCP, sem um cálculo, sem uma abertura empírica, às vezes, dos níveis e reflexos em estados e municípios, ou seja, a idealização da coisa, sem realmente olhar o reflexo federativo daquilo que se idealizou, o que também viabiliza. A gente assiste no Brasil isso, né? Essas grandes reformas, essas grandes ambições não reverberando nos outros entes, como a gente não vê reverberando essas reformas internacionais ou propostas em nível aí de países subdesenvolvidos ou em vias de desenvolvimento. Então, eu fecho, assim, basicamente, minha fala nessa provocação também alinhada ao Sérgio, do olhar sobre a perspectiva comparada e de países irmãos, tá, Elan? Então, eu acho que a gente tinha conversado, feito um bate-papo, eu achei muito interessante a sua perspectiva, e eu vi recentemente de Microsoft, IBM, poxa, por que vocês não olham e estudam os países vizinhos? Vocês adoram a Europa, vocês adoram o OCDE, mas está na hora da gente olhar um pouquinho para o lado e talvez evidenciar algumas práticas positivas em economia digital que a gente possa absorver. Legal, Gisele, obrigado. E além dessa lista que você colocou, tem a CSSD, a CID Internet, né, que foi o último projeto aí, também não para de pé. Bom, agora eu vou passar para o Erlan, que é sócio do Tosini Freire, advogados, e mestrando em Direito Tributário Internacional pelo IBDT. Olá, Erlan. Obrigado, Maurício. Obrigado, Adolfo, pelo convite. Sempre um prazer estar aqui ao redor de tantos amigos que eu admiro. Eu acho que eu vou aqui. Eu não gosto de unanimidades, mas eu acho que eu vou me alinhar à Ana, ao Sérgio. Todos olharam para mim, falando que vai discordar da gente agora. Mas basicamente me alinhar com o ceticismo em relação à proposta, especificamente as propostas da OCDE, né? Eu venho brincando aí que a OCDE tem duas coisas até o momento, né? Ela tem um blueprint, que é ou seja, uma série de propostas e de ideias para tratar o Pilar 1 e o Pilar 2, que do ponto de vista teórico é muito bonito, mas do ponto de vista empírico a gente não tem nenhuma clareza em como aplicar, né? E a gente tem uma foto, né? Ou seja, todo mundo numa reunião do G7 tirou uma foto e disse, não, nós concordamos que isso aqui, o Pilar 1 e o Pilar 2 são a real solução para esse
esse cisne negro que vem assolando a gente aí desde 2013, que é a fluidez com que o mercado da economia digital se espalha ao redor do mundo, né? Então, acho que eu acho que tem dois pontos que me trazem um ceticismo muito grande. Acho que o primeiro é a proposta do Pilar 1, especificamente, ela parte de uma coisa que a OCDE sempre foi contra, que é alocar lucros de uma maneira que a gente chama de formulary apportionment, ou seja, através de fórmulas. Eu acho que até carrega uma certa hipocrisia da OCDE nesse ponto, porque o Brasil sempre foi criticado nos seus métodos de preço de transferência por eles serem baseados em métodos de formulary apportionment, e agora a solução do Pilar 1 obviamente, ela tem alguns aspectos de atribuição de lucros em arm's length, mas uma grande parte é formulary apportionment também, né? Então, eu acho que esse é um primeiro ponto que me traz um certo ceticismo, ou seja, essa questão de como você adequa, de repente, isso para a legislação de diversos estados, né? E acho que o segundo é que me parece que a proposta, por exemplo, do Pilar 2, ela tirou de uma coisa e acertou em outra, né? No Pilar 2... Acho que aconteceu alguma coisa no áudio. Mas acho que a proposta do Pilar 2 ela acabou mirando em algo e acertou em outra coisa, né? A gente tem notado aí, quem acompanha mais de perto essas notícias do Pilar 1 e do Pilar 2, uma corrida de diversos centros, sejam centros de pesquisa e desenvolvimento, centros financeiros, como o Centro Financeiro de Londres, e outros lugares que querem cair fora da regra do Pilar 2. Falam assim, olha, não, peraí, a alíquota mínima é 15%, mas aqui, o Centro Financeiro de Londres, que não tributa a renda, esse aqui está fora da regra, entendeu? Não vai capturar o meu lucro e tributar 15% em outro país, né? Então, essa história dos substance carve-outs, né, que eles chamam, ou seja, é tirar do escopo da regra do Pilar 2 as transações realizadas com substância, etc., é algo que vai ser difícil de acomodar numa discussão diplomática ali, né? Eu acho que o meu ceticismo vem desses dois pontos, além dos, obviamente, todos os outros que foram aqui mencionados. Eu concordo também com o Sérgio que a gente tinha que olhar com um pouco mais de carinho da proposta da ONU, do artigo 12b, que é uma proposta que tampouco tem consenso, né? Eu me lembro de discutir bastante isso com o Sérgio alguns meses atrás, quando nós tivemos as reuniões, eu acompanhei as reuniões de perto. A proposta do artigo 12b ela foi aprovada por um negócio que eu nunca vi na vida, que é um large minority, ou seja, uma grande minoria. Porque o que aconteceu foi que foi uma pressão muito forte do fisco indiano e do fisco da Argentina para criar regras gerais para estabelecimento de retenções na fonte para países em desenvolvimento, mas houve uma pressão, por outro lado, muito forte dos países desenvolvidos, que também fazem parte do Comitê de Tributação Internacional da ONU, puxando o seu lado da sardinha, né? A pressão principal era do Canadá, né? de mudar a regra. Então, e tampouco a regra do artigo 12b, acho que ela precisaria de um pouco mais de trabalho, porque não existem percentuais de alíquotas mínimas, percentuais de alíquotas máximas, né? Há uma sugestão ali, e acho que eu e Sérgio também já discutimos bastante esse ponto, né? A retenção na fonte não é um problema em si, né? O problema é o Brasil reter na fonte a 15%, um serviço digital, né? Você imagina você pagando aí o seu Spotify ou o seu Netflix no exterior, pagando 15% de imposto de renda na fonte. É uma carga tributária excessiva, né? Lá, na proposta do artigo 12b, há uma sugestão de uma alíquota de 4%,
mas também não há uma sugestão de como esse imposto deveria ser tratado, se ele deveria ser tratado como um gross-up no valor da remessa, ou se ele é realmente a cargo da fonte pagadora. A solução que a ONU chegou foi a seguinte: olha, não cabe a nós estabelecermos a mecânica do recolhimento do imposto de renda na fonte, isso é coisa da legislação doméstica. Então, ficou também pendente esse ponto, mas acho que o principal ponto foi resolvido, que, olha, se há retenção na fonte, há crédito do outro lado, né? Ou seja, quem é o beneficiário do serviço toma o crédito, que é um caso em que, se você hoje olha para a forma em que os tratados são redigidos por força do artigo 7º, se o Brasil tributa o imposto de renda na fonte, e isso é qualificado como artigo 7º, o beneficiário vai levantar a mão e falar assim: opa, peraí, isso aqui eu não vou dar direito a crédito, né? Eu estou renunciando uma parte da minha receita se eu der o direito ao crédito. Então, acho que o artigo 2B, de fato, soluciona esse problema. Mas acho que enquanto tudo isso acontece, o mundo real está girando aí, né, na economia digital. Então, aquelas estruturas as famosas Double Irish Dutch Sandwich, que foram as discussões as que iniciaram as discussões sobre sobre tributação internacional de empresas digitais e que deram como resultado o BEPS, as empresas grandes elas descontinuaram esses modelos e partiram para modelos menos arrojados, até por risco reputacional. Mas, como o Sérgio bem colocou, esse problema é um problema de grandes empresas, né? Você tem também as pequenas, as que não estão tão maduras assim como essas too big to fail que a gente tem hoje, mas o mundo os negócios giram em torno desse tipo de economia digital, né? E o problema é que, quando a gente olha aqui um pouco para o Brasil, a legislação é meio analógica nisso, né? A gente tem uma série de discussões nas estruturas em que o contribuinte, por fazer a gestão da propriedade intelectual fora do Brasil, em razão pode ser ou de planejamento tributário, ou por questões da própria proteção da propriedade intelectual, que é algo muito comum, ou por questões até de alguns casos, por exemplo, mercado de aposta. Aí, quem assistiu a Olimpíada, que viu propaganda da Sportsbet uma vez a cada comercial, todos esses negócios operam fora do Brasil, alguns negócios operam fora do Brasil, e isso gera, até olhando do ponto de vista de arrecadação, gera problema brasileiro. Por quê? Porque isso tudo hoje é operacionalizado através do processador de pagamentos brasileiro, que pega o dinheiro do Sérgio, da Gisele, do Adolfo, da Ana, numa microtransação de crédito, transfere isso direto para o operador lá fora. E aí a gente vai dizer assim: quem é o responsável pelo recolhimento do imposto aqui nesse caso? É o operador dessa microtransação de câmbio? Não, pela lei, somos nós. Agora, o fisco tem essa capacidade de fiscalizar todo mundo? Não tem. Ninguém recolhe. Acho que ninguém nunca recolheu o imposto de renda na fonte numa DARF, né, como pessoa física. Então, acho que tem essa dificuldade realmente de fiscalização, de como... E o Brasil perde muito em receita tributável com isso, né? Acho que esse é um lado. E aí, já mais para a linha de finalizar, a outra opção, que é você, de repente, trazer esse negócio para dentro do Brasil, ou seja, você, imaginando que você tem o desenvolvimento ali de uma plataforma que você vende um acesso para um aplicativo ou qualquer outro tipo de serviço digital, aquele intangível que está ali fora, se você traz isso aqui para o Brasil, aí vira uma confusão tremenda, porque o fisco brasileiro tem um entendimento de que importação de intangível é algo sujeito à retenção na fonte, apesar de ser uma aquisição de bens no exterior, ele entende que há uma retenção na fonte por força do artigo 72 da Lei 9.430, que talvez seja o artigo mais mal escrito da história da legislação
tributária brasileira, que alcançaria, em tese, a aquisição de direitos de qualquer natureza, apesar de eles não terem nenhuma conexão com o território brasileiro. Então, acho que essa discussão prática, teórica, acho que primeiro é muito importante, porque eu também vejo com muito ceticismo, mas os problemas que vêm, os problemas de ordem prática que surgem enquanto você não tem uma solução, vamos dizer assim, global para a questão, eles continuam acontecendo, né? E acho que a forma como os contribuintes se adaptam a tudo isso é que tem sido o que a gente tem experimentando na prática. Então, acho que eu deixo também aí para mais comentários e termino por aqui a minha participação. Obrigado, Ilan. Parabéns aí. Bom, pessoal, a palavra está aberta aí para quem quiser fazer algum comentário, um questionamento, para todo mundo aí, quem quiser falar alguma coisa. Eu acho que tem um outro ponto, Erlan, que você colocou aí, e que o professor Chueire sempre coloca, né, que a gente tem um outro tributo disfarçado também, que é o nosso IOF do cartão de crédito, né? Ele diz ali que ali é uma tributação, é uma forma do Brasil, nas operações B2C, de manter uma parte alocar parte da tributação no Brasil nesses serviços do B2C, né? Então, acaba sendo uma forma de garantir a arrecadação. Mas é algo que eu até uma vez pesquisei sobre isso, né? O mercado de cartão de crédito brasileiro internacional é 20% do mercado total de cartão de crédito, né? Então, quando você restringe a operação B2C a uma operação com cartão de crédito, você está restringindo seu mercado, na verdade, né? Porque você não consegue fazer essa cobrança externa, né? Então, acho que concordo com o Chueire, mas eu acho que tem essa discussão de conteúdo prático aí também, que é o acesso ao mercado de crédito. Seu áudio está cortado, Maurício. Fazer um comentário, questionamento, posso devolver a palavra para vocês? Não, eu só queria fazer um comentário. Gostei bastante do que a Gisele comentou, de olhar para o lado, né? A gente fica olhando só a Europa, a OCDE, como se só existisse o OCDE no mundo, né? E a gente tem aqui operações com a América Latina, etc., que ficam escondidas no olhar dos tributaristas, né? Todo mundo fala de BEPS, então achei interessante essa colocação. E queria perguntar, Gisele, você já viu, olhando para o lado, como você comentou, alguma disposição diferenciada aqui dos nossos vizinhos em relação ao que dispõe a OCDE? Pessoalmente, não sou uma super estudiosa dos países de América Latina, né? O que a gente começa a perceber é que há uma tendência forte, e eu acho que aí também muito à luz das disposições e pressão dos países como Argentina e Índia, com relação à aplicação da retenção na fonte. Aí eu concordo com o Erlan que o grande problema do Brasil talvez não seja a base ampla de retenção na fonte, mas propriamente os 15%. Então, essas discussões no seio da ONU, a gente vê refletida nas legislações internas, há uma tendência de se ver refletida essas retenções, mas com alíquotas menores, de forma a bem acomodar os acordos bilaterais. Então, é assim que eu acabo enxergando. Por outro lado, há algumas sistemáticas, isso quando a gente fala sobre a perspectiva de tratados e tributação direta, né? Aplicação do artigo 7º, sobre essas questões de assistência técnica, né? Transferência, né? Realmente de tecnologia, royalties e outras coisas. Quando a gente vai para a perspectiva da tributação indireta, os países também estão se organizando da Latinoamérica, isso eu vejo alguns reportes das próprias companhias, né, que me trazem, o quanto essa questão das responsabilidades de marketplaces
estão em evidência, estão sendo tratadas internamente para fins de imputação do IVA. No caso, nós temos o ICMS e o ISS, então há muita essa discussão, né, das plataformas intermediárias e quanto elas deveriam estar ou não sendo responsáveis pelo recolhimento do ICMS em detrimento apenas do ISS, uma vez que elas estão exercendo efetiva prestação de serviço. Por outro lado, a gente tem toda essa questão da utilização dos cartões de crédito, né? A Europa já tem todo um sistema muito bem desenvolvido e desenhado com o MOS, ou mesmo com a captura dessas receitas tributáveis sob a perspectiva da tributação indireta. O Brasil ainda pedala um pouco, eu acho que o Elo também falou muito bem nesse sentido. Embora nós tenhamos uma das administrações tributárias mais sofisticadas do mundo, quando a gente olha para a Receita Federal, ou mesmo as receitas estaduais e municipais das grandes capitais, ainda assim a gente vive em meio a alguns conflitos de competência que poderiam ser superados, nós temos uma arrecadação mais inteligente, mais dinâmica, uma fiscalização muito mais integrada, que é o ponto que o Alberto sempre bate, né? Esse esforço grande dos municípios de um MOS, né? A gente somos grandes defensores, né, do One Stop Shop, porque no final do dia ele acaba resolvendo essa questão do IVA, né, em ambiente comunitário, e ele pode muito bem ser utilizado e dar uma capilaridade interessante no Brasil também, quando a gente olha pela perspectiva da tributação indireta. Então, assim, para além, Adolfo, de olhar, né, para as diretrizes da OCDE, quando, né, a gente fala em aplicação de tratados, rendimentos, artigo 7º, ganho de capital, royalties e tudo mais, eu acho que vale a pena olhar também sobre a perspectiva da tributação indireta, e por isso o grande desafio da economia digital, né? A gente assiste aí nessas reformas tributárias, tratamento de intangíveis, né? A gente viu na PEC 45 essa briga, né? Ai, como colocar, se colocar, e é interessante também porque a própria OCDE tem os guidelines do VAT, a Comunidade Europeia bem trabalhou essas questões, e nós podemos absorver coisas bem interessantes, aí sim, e que vêm sendo bem aplicadas. E quando você olha a legislação do México e do Chile, eu considero que são dois países que estão trabalhando de uma forma interessante com a economia digital, com legislações específicas e próprias para tentar acomodar a realidade local. Então, assim, eu estou até para me debruçar, a gente na Getúlio Vargas está abrindo agora até uma linha de pesquisa, né, vocacionada a olhar essa questão das legislações domésticas dos países da América Latina para tentar identificar como eles tratam essas questões da tributação direta e indireta e estratégias inteligentes de política fiscal. Então, eu acho que é um to-do para todos nós, digamos assim, nos envolver mais nessas discussões e, como o Sérgio colocou, olhar também sobre a perspectiva da ONU, que fatalmente a gente consegue assistir as pressões dos lados e mesmo quanto a potencial alíquota acomodável. E aí sim a gente evidencia como o Brasil tributa muito, inclusive na retenção na fonte e nas operações transfronteiriças em geral. E é uma coisa que a gente vai ter que revisitar. A gente quer uma tributação, né, uma revisão através desses PLs de imposto de renda, então também vamos rever o nosso tratamento das retenções na fonte, né? Então não dá para desequilibrar e esquecer também dessa perspectiva por conta da atração de investimentos, é o que eu acho, assim, em termos práticos. E se eu puder complementar, né, uma das coisas que é fato é o seguinte, e é um fato que a OCDE não gosta de admitir, que enquanto eles vêm discutindo ao longo desses últimos anos, principalmente discussões aí mais, vamos dizer, se aceleraram a partir de 2018, né? Enquanto eles vêm discutindo ideias mirabolantes e tudo mais, a história está acontecendo. E aí, na América Latina, por exemplo, vários países vêm implementando IR-fontes, a maioria dos países implementando que já implementaram alguma coisa, né? Implementando IR-fontes para atingir a economia digital. É o caso do México, da Costa Rica, do Uruguai, o próprio Chile, né, criando aí a tributação na fonte. Justamente, fazendo uma comparação, era justamente porque
O IR-fonte deles não era um IR-fonte de base tão ampla quanto o nosso. Essa é uma diferença importante, porque o nosso é um IR-fonte de base extremamente ampla. E de tal maneira que eu realmente não duvido que, no final das contas, de tudo isso, Pilar 1 e Pilar 2, acabe sobrando, sim, retenções na fonte, imposto sobre serviço digital. E, claro, as empresas preferem o IR-fonte porque é um tributo submetido a acordos internacionais e é um tributo também que eu consigo tomar crédito em outros países. Se eu estou falando de imposto sobre serviços digitais, na maioria dos países, eu não consigo, né, tomar crédito. Muitas vezes eu consigo tomar dedução como despesa, mas não tomar o crédito propriamente dito. E por isso que a gente vê, assim, na maioria assim, uma certa preferência das empresas de que os países, olha, se tiver que me cobrar alguma coisa, que seja IR-fonte que eu consiga recuperar em algum outro país, e não um Digital Service Tax. Mas o fato é que a gente vê os países europeus, como a Gisele mostrou, indo muito na linha do Digital Service Tax. Aqui na América Latina, os países que estão implementando coisas estão indo para o lado do IR-fonte, de ampliar a base do IR-fonte. E para quem quiser analisar um país que fez de tudo um pouco, criou até estabelecimento permanente digital, eu sugiro analisar aí tudo que a Índia já fez em matéria de tributação da economia digital, porque lá vocês vão encontrar DST, que eles chamam de GST, né? Vai ter IR-fonte, tem estabelecimento permanente digital. Eles acabaram fazendo uma salada lá de tudo. É um case interessante aí para olhar do que pode aí, né, o que pode ser feito. Mas, de qualquer maneira, mais uma vez, acho que eu queria ressaltar que aqui no Brasil a gente não precisa de nada disso pela amplitude dos nossos, né, das nossas tributações. A gente tem aí tributações aí de base muito ampla. E lembrando, aqui a gente está falando do IR-fonte, mas tem o IR-fonte, tem a questão do PIS/COFINS, importação, a CID Royalties, tem a retenção do ISS também. Então, realmente a gente tem tributos aí mais que suficientes para atingir a economia digital. E a outra coisa que eu queria destacar, que foi um ponto que o Erlan comentou, é a questão da efetiva cobrança do tributo. Porque para alguns negócios, que muitas vezes são aquela coisa do B2C, pagamento com cartão de crédito, muita gente fica com a impressão que não é tributável. Não é que não é tributável, é que não está tributado. Mas nisso, muitos países também vêm encontrando medidas alternativas aí de recolhimento de imposto. Aí não é mudar a legislação vamos dizer, do fato gerador, mas sim da arrecadação. Um dos exemplos mais interessantes que eu já vi na América Latina é o seguinte: lá na Colômbia, eles colocaram a tributação pelo IVA sobre os serviços digitais, sobre essas grandes multinacionais, da seguinte maneira: olha, mensalmente você me conta quanto de serviço você prestou e quanto você ganhou a partir de residentes colombianos e me paga o IVA correspondente em uma conta internacional da Colômbia. Se você não me fizer isso, todos os pagamentos que saírem da Colômbia via cartão de crédito para você vão ter aí o 19% de IVA colombiano na fonte. E, óbvio, quando você está pagando, sei lá, uma hospedagem, né, por um site, o valor da hospedagem não é o valor do serviço daquele site. Então, obviamente, as plataformas acabam tendo todo o interesse do mundo de apresentar essa informação para o governo colombiano para não terem a retenção aí sobre 100% dos pagamentos que elas recebem, né? Então, é interessante, eu nunca tinha visto nenhum país cobrar imposto para ser pago em conta internacional fora do seu território, mas o fato é que a Colômbia, para as plataformas,
ela tem feito a assinatura de acordos individuais com as plataformas, nos quais as plataformas se comprometem a mensalmente mandar esse demonstrativo e fazer o recolhimento do IVA correspondente. Então, acho que assim, a gente nota em vários, fora a questão, né, de impor obrigações para meios de pagamento, isso são vários países que vêm cada vez mais usando os meios de pagamento como aí os intermediários para retenção e recolhimento, né? Então, os países estão aí exercitando a criatividade para conseguir efetivamente impor a tributação que exista nas suas legislações, porque é verdade que muitas vezes é difícil você efetivamente impor a tributação. Não que falte leis, mas muitas vezes pode faltar um mecanismo de arrecadação correspondente. Sérgio, você chegou a esboçar, queria falar alguma coisa antes da Cláudia? Claro, sim. Até foi bom falar depois, que agora eu posso já tentar dar um passo para frente do que ela disse. Porque, eu gosto muito da solução via IR-fonte, mas qual o problema dela, né? Por que ela não funciona? Ela não funciona exatamente por causa dos tratados. Então, a gente tem um problema no artigo 7º dos tratados, né, que todo mundo que está na prática está acostumado a discutir, que dá competência exclusiva para o país de residência para tributar resultados empresariais, né, dentro da lógica do estabelecimento permanente lá do início do século XX. Então, com a rede de tratados que a gente tem hoje, a solução via IR-fonte só funciona num país como o Brasil, que, né, tem a posição, pelo menos a posição oficial da Receita Federal, de inaplicabilidade do artigo 7º, aplica artigo 12, é toda a discussão que a gente está mais do que acostumado, mas para países que aplicam o artigo 7º no viés OCDE, o IR-fonte não funciona. Daí, o DST, se a gente olhar o DST, o que é o DST? O DST é um bypass nos tratados. É claro, assim, é aquela coisa que a gente fala assim, não, isso é coisa de Brasil. Não, o DST ele foi inventado para dar uma banda nos acordos, porque ele é um imposto sobre a renda, e até a gente pode ter uma reunião inteira para discutir a natureza jurídica do DST sem ninguém concordar. Né? Porque o Adolfo vai olhar para o DST com o olhar dele, de quem gosta de indireto, e vai falar assim, pô, mas isso é um VAT, isso é tipo um... Não, isso é tipo um PIS e COFINS, é um tributo sobre receita. No fundo, ele é um imposto de renda. Na origem, o que ele quer tributar? A renda da multinacional. Vai ser, mas ele é sobre receita. Pode estar mais do que acostumado com o imposto de renda sobre receita. Lucro presumido é um imposto de renda sobre receita, o simples é um imposto de renda sobre receita. Não é nenhuma grande novidade você ter um imposto de renda sobre receita. Todo o IR-fonte é um imposto de renda sobre receita. Né? Mas a gente pode discutir a natureza jurídica dos DSTs o quanto a gente quiser. E ele foi implementado desse jeito para fugir do acordo. Então, o cara jura de pé junto. Não, esse DST não é imposto de renda. Porque se ele for imposto de renda, ele cai no artigo 7º e ele morre pelos tratados também. Então, o mundo concordou em dar um bypass no tratado, inventando essa figura canhestra do DST. E como disse a Ana Cláudia, o primeiro criativo foi a Índia, lá com o equalization levy deles e tal. Então, acho que esse primeiro é um aspecto. Assim, é muito difícil trabalhar com IR-fonte sem você mudar a lógica dos tratados. Né? Lá em 2016, eu publiquei um artigo dizendo que não tinha que ter artigo 7º nos tratados, que você tinha que tirar o artigo 7º de todos os acordos. Até uma vez o pessoal da Receita Federal brincou comigo e falou assim, olha, cara, a gente leu o seu artigo, mas não tem como negociar um acordo sem artigo 7º, a gente não começa a conversa se disser que o nosso acordo vai ser em artigo de lucro das empresas. Mas, ou seja, eu acho que primeiro você tem essa trava. Depois, tem um segundo aspecto, né, que o IR-fonte, e embora eu seja um defensor dele, eu sempre trago essa ressalva, ele funciona para uma parte do problema, né, que são as situações em que você tem fonte de pagamento no país. Mas essa nossa iniciativa, toda essa iniciativa global, né, ela mira muito aquelas atividades sem fonte, principalmente a chamada economia de dados. Né? Então, quando você olha, isso fica talvez mais claro lá em 2018,
nas propostas de diretiva da União Europeia, a lógica por trás da proposta da União Europeia era ainda muito presa ao racional do início do século passado e dizendo, olha, a tributação tem que caber aonde está a atividade de produção, sendo que na economia digitalizada, nas grandes empresas de tech, principalmente aquelas de publicidade, a parte da operação delas acontece no meu território quando ela pega os dados do meu residente. Então, o cara está dizendo, eu estou olhando para o Google. Por que o Google é tão eficiente em publicidade? Porque ele pega os dados do meu residente, então a atividade dele acontece em parte no meu território e eu quero tributar o resultado dessa atividade que acontece em parte no meu território. E aí a tributação de fonte não funciona. Né? Então, a tributação de fonte ela funciona bem quando você tem fluxo financeiro. Agora, quando você tem essa parte da economia digital, que é uma sem fonte, que é isso, o cara te dá um buscador, te dá uma rede social e um e-mail, e você entrega a sua alma para ele, para isso não tem sistema ainda. Aí só tem isso mesmo, eu tenho que dizer, olha, um pedaço do teu lucro lá nos Estados Unidos é meu, porque você pegou os dados do Erlan, da Gisele, do Adolfo, e isso virou insumo na sua atividade produtiva. Então, tem esse aspecto. Você pode discutir se faz sentido tributar isso, se não faz, se isso é relevante orçamentariamente, se não é. Isso é um outro aspecto para a nossa perspectiva também. 1% de PIS e COFINS dá mais dinheiro do que esse troço todo. Então, a gente fica num negócio sofisticado, complexo, não sei o que, blá, blá, blá. Você dá uma mexida no ICMS e arrecada mais do que essa brincadeira toda. Vamos fazer um preço de transferência, OCDE e tal. Vai arrecadar quanto? Orçamentariamente, fiscalmente, qual a relevância disso? Então, tem aspectos. De repente, no TP, não é nem um aspecto fiscal, é um aspecto de investimento, de você ter um ambiente de investimento. Você tem que entender também para que você está fazendo. Porque, nesse caso aqui, talvez não tenha tanto essa questão de ambiente de negócios. E aí fala, um negócio complexo, que não vai gerar arrecadação. Vamos reformar aqui a tributação indireta que gera mais refresco da perspectiva das nossas finanças públicas. O último comentário que eu queria fazer, também em cima do que Gisele e Ana Cláudia falaram, e que foi um tema que a gente discutiu muito lá na matéria com o Erlan semestre passado, e que é uma nova fronteira, é essa situação de você atribuir sujeição passiva direta a não residente. Isso é uma novidade para nós. Isso veio, mais uma vez, veio com os DSTs, de uma maneira geral. Essa coisa de você dizer, Facebook, vem e paga imposto aqui na França direto, você mesmo como não residente. Para nós, isso ainda é extremamente atípico. A nossa legislação ela ainda é muito calcada na atribuição de sujeição passiva a alguém que tem residência no Brasil. Então, a gente ainda tem a estrutura do agente de retenção, da atribuição de responsabilidade para um residente no Brasil. Mas vocês já comentaram, aí com os projetos da CID do ano passado, a gente já começou a namorar com a hipótese de atribuir sujeição passiva direta ao não residente. Que é, inclusive, até, de novo, um outro ponto teórico, se aquilo é compatível com o CTN, porque como você não tem como sancionar aquilo, é quase como um dever tributário, uma obrigação tributária facultativa, porque se o cara não paga, não tem o que fazer. Tanto que os projetos que vieram sem qualquer sanção, sem qualquer medida, é meio que tipo assim, faz aí porque gente boa e tal, senão eu reclamo na mídia que você não pagou. Mas é o que tem para fazer, não tem mecanismos de cobrança efetivos se o não residente simplesmente deixa de pagar. Isso vai ser um negócio interessante, porque se começa a vir coisas nesse sentido, isso dá uma guinada no próprio desenho do sistema. E é uma coisa que a gente está começando a discutir agora, o quanto é possível. O próprio projeto de lei da CBS faz isso com as plataformas, porque ela cria aquela responsabilidade tributária canhestra para plataformas e atribui aquela responsabilidade a plataformas residentes e não residentes, igualmente, que inclusive gera uma discussão de isonomia, porque
a plataforma residente não teria alternativa se não cumprir. A plataforma não residente pode falar, pô, tá maluco, que DARF? Quero saber o que é DARF. Então, tem toda uma discussão, e é um ponto importante também que veio da fala da Ana e da Gisele, que tem todo um aspecto de administração tributária. Né? E é importante separar os debates, né? Porque às vezes a gente trata tudo como se fosse problema de legislação. A gente tem muito problema de administração, principalmente na linha, acho que do que o Erlan estava dizendo, quando você passa a ter essas transações com pessoas físicas. Quando você pega as plataformas de locação, o problema da plataforma de locação não é um problema de legislação. A legislação para tributar todos aqueles fatos econômicos a gente tem. Muitas vezes é um problema de controle, porque se a pessoa física recebe uma locação por temporada e resolve não pagar um carnê-leão, é difícil você ver que o dinheiro pingou na conta dele ou dela. Né? Aí é um problema de lei? Não, não é um problema de lei. É um problema até talvez seja um problema de lei, mas é um problema de gestão, né, dos fatos econômicos. A legislação material para tributar aqui não existe. A legislação para você tributar o ISS, o IR, a CID, o PIS e COFINS, quando você faz o pagamento para o não residente, ela está lá. Só que a pessoa física está fazendo um pagamento no PayPal e você perde o controle daquilo. E você depende da pessoa física saber que tem tributo, pagar uma guia, o que não vai acontecer. Esse é um desafio de administração tributária, né? De controle, não é um desafio para os europeus, isso é um desafio de legislação material, porque como os caras têm uma rede de acordos monumental e aí entra em cena no artigo 7º, eles não podem tributar esse negócio. No nosso caso, não é necessariamente uma questão de não poder tributar, até porque se a gente vai poder ou não tributar é a discussão lá do artigo 7º que está pendente para julgamento. Pode ser que no final a Fazenda ganhe e que possa tributar. A posição oficial hoje é podemos tributar. Né? Então, acho que eram esses comentários que eu queria fazer. Né? Acho que já falei mais que devia aqui. Né? Devolvo a palavra aí para Maurício, para Adolfo e até já na autocontenção, já deixo aqui meu abraço e meu agradecimento pelo convite aí para participar desse debate com vocês. Ô, Sérgio, eu queria aproveitar a sua fala para um gancho. A gente caminha para a reta final da nossa exposição de hoje. Eu queria colocar um ponto e jogar essa bola para os quatro e pedir que respondam de modo muito objetivo e breve, porque estamos na reta final. Que é o seguinte, Sérgio, você comentou sobre o IR-fonte versus o tratado, sobre a falta de clareza quanto à possibilidade de sanção de pessoas que não são residentes. Né? Nesse contexto, eu queria colocar o seguinte, levantar essa bola. Né? Foi noticiado sobre esse imposto global de 15%, né, que seria imposto por todos os países. A pergunta é, isso resolve o problema ou não? Segunda pergunta, poderia gerar uma espécie de conflito de competência entre países na cobrança desse imposto global? Aí coloco a Ana Cláudia para seguir a ordem, para você colocar primeiro, depois o Sérgio, Gisele e Erlan. Ótimo. Bom, como eu comentei no início, a meu ver, existe assim uma possibilidade, um risco aí de o Brasil ser pressionado por outros países para cobrar apenas o que eles estão chamando de top-up, ou seja, para tributar apenas o que falta para chegar a 15%. O Brasil hoje, tanto no IR-fonte, né, quanto na indedutibilidade e na questão da tributação do lucro do exterior, acaba aplicando a alíquota que for vamos dizer, da legislação interna. O IR-fonte calha de ser 15%, mas além do IR-fonte, como eu falei, a gente tem uma série de outras tributações sobre os serviços. Né? Então, a tributação total sobre os serviços, além do IR-fonte, acaba sendo bem maior do que a tributação, vamos dizer, pretendida aí internacionalmente. Então, o que eu vejo hoje, o Brasil já tributa aí os serviços digitais, vamos dizer, já tem essas medidas que estão sendo sugeridas no Pilar 2, mas a dificuldade vai ser, para o Brasil, vai ser o seguinte, olha,
Hoje aplico a alíquota interna, dá muito mais que 15% quando eu tenho que aplicar o 34% na tributação do lucro do exterior, da indedutibilidade também vai a 34%, IR-fonte calha de ser 15% por uma coincidência, mas a ideia da OCDE vai muito além disso, é falar, não, a Holanda cobrou 4%, então você vai cobrar 11%. Né? A Irlanda cobrou 0,5%, então você vai cobrar 14,5%, sendo que a nossa legislação não permite eu colocar aí a tributação conforme a cara do freguês. Né? Eu não tenho como dizer que, olha, eu vou tributar o complemento para chegar aos 15%. Então, eu acredito que nessa questão do top-up, né, do pilar 2, do 15%, a gente pode sim sofrer uma pressão externa, porque a gente vai estar tributando mais do que 15%, ou pelo menos 15%, ainda que tenha uma tributação no exterior, né, porque a nossa legislação interna ela não olha ela olha para fins do crédito de imposto do lucro do exterior, mas para a indedutibilidade, para a questão do IR-fonte, a gente não olha o quanto está sendo tributado no outro país na questão de serviços. Para juros, a gente até tem na lista negra ou para outros rendimentos, né, a 25, 15 ou 25, mas no caso dos serviços digitais, não. Então, o que eu vejo é que o que podemos ter aí sendo afetado, pode ser essa pressão, mas que também vai ser uma pressão inútil, porque o Brasil não tem como fazer diferente do ponto de vista do nosso sistema legislativo, da gente olhar e falar, não, então, olha, eu vou cobrar a alíquota que for o complemento do outro país. Sim, eu acredito que seja bastante difícil, vamos dizer, se os outros países vierem nos pressionar para implementar o Pilar 2, tal como idealizado pela OCDE, eu acredito que vai ser bastante difícil. Tá? Obrigada. Alberto, você levantou a mão, no final você fala, então deixa o André aqui complementar. Fala, André. Melhor deixar o Alberto falar primeiro, pô, que de repente ele vai trazer alguma coisa aí que a gente possa comentar junto, pô. Então, vamos lá. Na verdade, foge um pouco da questão do Adolfo, Sérgio. Se você quiser seguir a questão do Adolfo, no final eu vou dar umas considerações, não sei. O que você acha? Então, vamos que vamos. Então, assim, tem uma coisa interessante desse aspecto todo, ainda dentro da atipicidade disso tudo para a nossa perspectiva, porque, vejam, o Pilar 1 e o Pilar 2, eles são pensados da perspectiva de grupo, né, da multinacional como um todo. A gente não tem essa abordagem, né? A gente tem uma abordagem de entidades individuais. Né? Então, o que eles estão propondo, aí eu acho que volto no que o Erlan disse, né? É um negócio tudo muito, muito doido, que é pegar o lucro da multinacional, né? E você tentar, no Pilar 1, verificar o quanto você tem de resultado excessivo que possa ser atribuído à jurisdição de fonte, e no Pilar 2 você estabelecer que, olha, isso tem que ser tributado num patamar mínimo. Se o país, né, na ponta não tributou, o país de residência pode ficar com esse imposto na diferença. Né? Então, a ideia é um pouco essa. Eu não acho, Adolfo, que possa gerar uma espécie de concorrência. Na verdade, o que eles querem é estimular a que ninguém cobre menos de 15%. Né? Se está tentando induzir a que haja uma alíquota mínima de tributação da renda corporativa de 15%, e mesmo assim a gente tem que entender que o Pilar 2 ele também tem requisitos, não é para todo mundo. Né? Que aí depois a gente também tem que ver se são requisitos. Então, no Pilar 2 fala na renda de 750 milhões de euros e tal. Tem que ver se faz sentido para a gente esse negócio, que é uma reclamação grande dos países em desenvolvimento. Né? Porque são valores muito altos da perspectiva de países mais pobres. Né? Mas, então, na tua pergunta, eu não acho que gere uma concorrência ou uma disputa. Eu acho que o que se quer fazer é induzir a cobrança
ir na origem da concorrência fiscal prejudicial. É mais ou menos como se tentou lá com aquele convênio de CMS, aquele 42, se eu não me engano, lá dos benefícios. Olha só, galera, vamos cortar todo mundo 10% linear, né? Porque está todo mundo. Então, a ideia ali vamos tributar todo mundo pelo menos 15%. E é por isso que está tendo a gritaria. Você tem 3 membros lá da União Europeia que estão em dúvida. A Estônia, a Irlanda e mais um, que estão, cara, não vou. E a União Europeia é igual como faz. Se não for unanimidade, não aprova. E se a União Europeia não aprovar, acabou também. Porque sem a União Europeia dentro, como é que vai ter? Né? Então, se a Estônia falar, estou fora, e é lógico que vocês podem imaginar a pressão brutal em cima da Estônia para ela não falar, estou fora, né? Mas todo país que tem alíquota de IR corporativa abaixo de 15%, em tese, está falando assim, por que eu vou fazer isso? Eu não quero tributar mais eu não quero ter uma alíquota maior. A minha alíquota está boa, que é o caso da Irlanda, com os 12,5% deles. Eu não quero 15%. Né? E aí o que a regra está trazendo bom, se você não tributar 15%, a diferença vai ficar para o outro país. Então, se esse negócio vai adiante, não vai adiante, é isso que a gente estava falando antes. Tributação internacional é política. Né? As pessoas tentam tratar esse troço como um tema essencialmente técnico. Não é um tema essencialmente técnico. Lógico que tem aspectos técnicos, mas é política. Né? Então, e aí com todos os aspectos da política, né? De pressão, de força, de musculatura. Com o Trump estava travado, com o Biden destravou. Agora, o quanto a política vai se arranjar para o negócio ir adiante, vai saber. Então, é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado. Fica à disposição aí. Num cenário de uma operação que envolve mais de um país, como você bem mencionou. Então, o Google puxa informação em um país, etc, etc, etc. Ou, se a gente quer pegar o clássico, uma empresa tem sede no Caribe e tem operação que passa pela Irlanda e pela Holanda, do Double Dutch Sandwich. De quem você acha que esse encaminhamento do imposto global de 15% resolve alguma coisa? Rapaz, eu vou te dizer uma coisa. Até hoje, eu acho que ninguém sabe como você vai resolver essas situações concretas. Né? Em tese, o plano de implementação com detalhes, né, vem agora em outubro. E a gente vai ter mais informação sobre como você... Porque, como eu disse antes, isso é extremamente complexo. Tem muita dúvida. Uma das grandes dúvidas é a questão da segmentação, que eles estão discutindo muito. Porque você pode ter, por exemplo, os grupos são muito diversificados. Né? Então, quando você estabelece um requisito de faturamento de 20 bi, né, e que você tenha 10% de margem, é possível que o cara tenha 10%, a multinacional tenha 10% de margem num segmento e não tenha 10% de margem em outro. Como que você faz para segmentar a aplicação dos requisitos dentro de grandes grupos que hoje são ultra diversificados? E uma última coisa que é importante falar, esse negócio deixou de ser digital, que quando os Estados Unidos voltaram para a mesa esse ano, um dos requisitos que eles falam, olha só, digital nada, porque a grande grita dos Estados Unidos é, vocês estão digital, vocês estão atrás das minhas empresas, é qualquer empresa. Né? Eu não sei se quem falou, se alguém falou, né? Quem por enquanto está ficando fora é extrativo e financeiro. Né? Então, em princípio, quem ficou de fora da discussão são as mineradoras, empresas de petróleo, que ano passado ou ano retrasado estavam desesperadas quando o nome delas apareceu nesse negócio pela primeira vez. Né? Mas hoje, pelos relatórios, vem sendo rotineiramente mantidos fora, e agora o setor financeiro ficou fora, ao que tudo indica, por uma pressão monumental do Reino Unido, que é um paraíso fiscal de banco. Né? Então, se fala muito de queima, não sei o que, mas vai Reino Unido, Londres, né? O maior centro financeiro do mundo é Londres. Né? Então, em tese, está ficando fora também o setor financeiro diante da pressão monumental do Reino Unido. De novo, política. Força. Quem tem musculatura põe pressão, quem não tem musculatura, né, fica de fora. Que nem a gente viu agora, sabe, um momento anedótico, a gente brincava na semana passada, saiu um manifesto em favor do projeto de lei do imposto de renda. Aí, quando você foi ver, tinha a casa do Ronald McDonald de Natal, sei lá. Eu falei, pô, esse manifesto, realmente o pessoal foi buscar apoio aonde dava, né, cara? A casa do Ronald McDonald é realmente
né? Você está passando na rua, vem cá, eu estou com um negócio aqui, um abaixo-assinado, não quer me apoiar, não, né? Que realmente estava difícil de conseguir apoio. Mas, no fundo, é isso. Quem tem força, quem tem poder político, exerce a sua influência, né? Eu só queria complementar, eu acho que o Sérgio levantou um ponto que é muito importante, que o painel aqui é de economia digital, mas esse negócio, ele pega todo mundo, né? E acho que aí tem uma questão muito importante, enquanto essa proposta, especialmente de imposto mínimo, ela mexe na soberania fiscal de alguns países, né? Porque para alguns países o grande atrativo é a renúncia fiscal, né? Então, se você tem, o professor Klaus Vogel dizia isso, se você tem dois países, um com uma boa estrutura, os dois com a mesma estrutura, você vai investir no que tem o menor imposto, né? E quando a infraestrutura é menor, a conta do imposto ela se torna mais relevante ainda, porque você tem um custo de investir nesse país e melhorar a infraestrutura. Então, assim, a longo prazo, o que eles querem dizer que é um fair share, na verdade, ele pode acabar causando a longo prazo uma certa desigualdade entre esses países que têm como interesse de política fiscal reduzir os seus impostos, porque é a necessidade, né? Ou seja, a Irlanda, poxa, a Irlanda cobra 12,5% de imposto de renda da pessoa jurídica. Mas aí, qual que é a ideia da Irlanda? É atrair gente para a Irlanda para trabalhar na Irlanda e aí eles cobram o imposto de renda da pessoa física, né? Então, ou seja, é uma estratégia de política fiscal. E essa medida, ela mexe nas estruturas de política fiscal de alguns países sob a régua dos países que são soberanos nessa discussão. Então, acho que eu queria só trazer esse detalhe, porque acho que ele é um ponto importante. O Alberto queria fazer um comentário também, Alberto? Acho que... Tá no Queria mundo. só pegar o gancho, Maurício, nessa situação, né, para responder a pergunta aí do Adolfo. Resolve o problema, Adolfo? Eu acho que não resolve o problema justamente porque a gente tem os paraísos fiscais, Singapura, Irlanda, Suíça, que eu acho que na linha do que o professor Sérgio André Rocha colocou, e o Erlan complementou, eles vivem desse equilíbrio financeiro entre RPJ e IVA. Então, em termos práticos, o globo migrou para uma ideia de um corporate tax mais baixo. Na medida que a gente chegue com uma tributação global de 15%, não só o Brasil vai achar e a gente vai ter uma dificuldade de cálculo esse que a própria OCDE não consegue trazer transparência, que é o que o Sérgio falou, é um desenho, é um monstro, que a gente não consegue ver um exemplo prático e empírico pela própria OCDE, então como vai parar em pé? E, ao mesmo tempo, há um risco de conflito de competência? Não, porque a ideia dos 15% é justamente trabalhar com fair share of tax. E, a partir daí, paraísos fiscais, Suíça, Singapura, Irlanda, todo mundo, inclusive o Brasil, né, na linha do que a Ana colocou, vai ter que se ajustar para todo mundo ficar nos 15, no mínimo nos 15. Então, em última medida, será que a gente vai conseguir convencer o globo ao multilateralismo? E aí, eu acho que foi a minha fala inicial e o professor Sérgio André bateu muito. É política fiscal internacional, isso não é só e simplesmente uma discussão teórica, e mesmo esse critério de cálculo, por isso que eu falei, no mundo de Alice, eu adoro discutir, né, imaginar um órgão de solução de controvérsias à luz do GATT-OMC trazido para o ambiente OCDE, por exemplo, na linha do que acontece com preço de transferência, maravilhosas arbitragens, Sérgio, imagina, para a gente conseguir chegar nesse fair share of tax e tudo mais. Só que isso é um tanto utópico, porque esses países hoje desenvolvem tecnologia, são grandes polos, como Singapura, por exemplo, que a gente não cita, mas é um grande polo tecnológico, do qual está equilibrando sua tributação com base num corporate tax mais baixo, atraindo investimento. Se eles não atraem investimento dessa forma, como eles vão subsistir? Ou seja, o nível de concordância deles vai ser zero. Então, o multilateralismo cai, então não é conflito de competência, é propriamente um desincentivo a uma política fiscal por parte desses países no tocante à adesão a esse tipo de
prática internacional do Pillar 1 e 2 por isso que eu comecei a falar até quem são os países do G7 e quem são os outros países que estão com atração de investimento, da qual o globo também quer realocar esses investimentos para suas próprias jurisdições. Então, não deixa de ser uma guerra global, né, em termos de recuperação de receita tributável, e aí o Base Erosion Profit Shifting casa muito bem, porque, em última análise, a gente quer evitar a erosão da base tributária e transferência de lucros, e quando a gente olha sob a perspectiva do Pillar 1 e 2, qual é a ideia? Eliminar paraíso fiscal, alguns regimes que possam ser mais atrativos, e aí o empresário poder escolher livremente qualquer lugar do globo para colocar a sua empresa, por exemplo, ou as suas atividades de logística. Então, é isso que se busca. Mas será que realmente o globo está preparado para uma convergência multilateral neste grau? Essa eu acho que é a pergunta. Então, tentei responder, Adolfo, objetivamente aí a sua provocação. Olá, Alberto. Não, primeiro, é um prazer muito grande estar com tantos amigos aqui, amigas e amigos aqui presentes. É muito prazeroso aqui fechar essa expediente sexta-feira com vocês aqui. Acho que eu resgato uns pontos para reflexão. O Sérgio colocou muito bem, a meu ver, a questão da política, né? Então, assim, no final do dia, o que interessa não tem amizade entre países, né? Tem interesse, né? Aliás, a questão do multilateralismo, que uma certa utopia, a gente está vendo agora como é que está quando a China alcançou um patamar de economia tal, os Estados Unidos está botando a manguinha para fora de novo, no sentido de defender o seu, né? Os países, cada um defende o seu, então tem esse aspecto aí econômico mesmo, e aí eu jogo para o tributário, até que ponto no tributário você consegue convergência, né? Você não tem um STF internacional para você chorar as suas pitangas lá, porque estão tributando lá o cara. É muito complicado isso, né? Então, eu vejo a OCDE também nesse caminho de tentar essa uniformização internacional. Já foi colocado aqui muito bem por todos vocês a questão de que tamanho de operações estamos falando internacionalmente, né? E aí eu falo isso por algumas questões. Primeiro, às vezes, governos de plantão aqui no Brasil mesmo, não, vamos entrar para a OCDE porque a gente vai ser rico. Será que entrar para a OCDE vai nos fazer ricos? Quer dizer, eu sento numa Ferrari, numa concessionária, eu virei rico? Claro que não, né? Então, acho que não é bem por aí a coisa. Então, temos que buscar, resgatar um pouco a ideia do que se faz para desenvolver economicamente um país. Estamos meio perdidos nisso há algumas décadas. Eu estaria aí umas 3 décadas mais ou menos, né? E aí, nessa realidade, nesse pé no chão, a ideia do policymaker, né? De novo, né? Aí pega para a economia, que eu estou estudando agora. O economista, cheio de teoria e tal, quando você entra na cadeira lá do Banco Central ou do governo, vai ter que resolver o problema. Não interessa como. Aliás, os Estados Unidos fez isso lá em 2008, quando veio lá a crise fiscal e tiveram que fazer quantitative easing lá direto e para conseguir emissão de moeda direto para conseguir, num geral, uma catástrofe internacional, né? E está aí até hoje, né? nessa pegada. E aí, nessa realidade de pé no chão, eu volto para o Brasil para aquela ideia de resolvermos os nossos problemas, né? Então, assim, aí um pouco do indireto, a Gisele até citou, já tive algumas vezes com a Gisele, falo toda hora, né, Gisele, do MOS. Aliás, que já mudou agora, não tem mais o MOS, tem o OS e o iOS, né? Agora é 1º de julho desse ano, né, que tentaram aí aprimorar o modelo, mas no Brasil estamos caminhando aqui no municípios que tributam os serviços, né? A economia digital, em grande medida, é serviço, a não ser aí as mercadorias que se vendem em marketplace, não é isso? Então, nessa linha, a NFSE Nacional está pronta já. Estamos com reuniões com a Receita Federal, que ajudou junto com a gente o projeto de nota eletrônica nacional, aliás, inclusive, o projeto no qual participou o MIDIC, o antigo Ministério do Desenvolvimento dos Comércios. Para quê? Porque já havia a ideia lá atrás de descontinuar o Ciscoserv, que, aliás, foi o primeiro do mundo em controle de comércio exterior de serviços, mas já foi descontinuado, porque o Guedes falou que não tem dinheiro, e já parou, mesmo antes da NFSE entrar no ar. Mas na NFSE já tem os dados necessários para controle de comércio exterior de serviço, né? E aí, talvez agora em outubro, seja lançada a NFSE Nacional, estamos trabalhando para isso aí, né? De forma a uniformizar. Claro que tem alguns aspectos que tem que uniformizar a legislação. Um desafio grande quando se fala de meio de pagamento ser responsável tributário. Bom, uma possibilidade disso seria porque seria
primeiro, tributar na parte de serviços e, segundo, na parte de serviços, a alíquota ser única, porque o meio de pagamento não tem como ficar vendo qual o tipo de operação que está sendo realizada, aí qual é a alíquota aplicável, etc. e tal. Estou falando aqui de um tributo como o ISS, que é acumulativo, mas simples de apurar. Então, e aí, para terminar, o meu pitaco aqui, essa questão de olhar o internacional e aplicar no Brasil de novo, no próprio VAT, no próprio IVA, né? O próprio IVA, tem que lembrar que o IVA dos países europeus é um tributo nacional, é um tributo de país. O IVA no Brasil é um tributo subnacional, né? Tem uma partezinha PIS/COFINS que alguns nem consideram como consumo, mas mesmo que considere, né? A parte relevante, ICMS, que responde aí por 55% da arrecadação de PIS/COFINS e ICMS-SS, são 520 bilhões de reais ano passado, né? Então, tem que resolver o IVA do Brasil, né? Então, em vez de importar criticamente o IVA de fora, que pode trazer outros problemas quando você vê que esse IVA brasileiro ele tem aí uma importante função de financiar entes subnacionais, não só estados, mas também municípios, né? Quando você pega, por exemplo, não São Paulo, mas você pega aí as 400 maiores cidades do país, onde estão 60% da população brasileira, né? Só esse pequeno aspecto em relação à tributação do consumo, né? No caso aqui do município de serviço. Então, algumas coisas para a gente pensar no sentido de olhar a realidade do país. Como eu costumo dizer, o Brasil não cabe no quintal de ninguém. Nenhum país é igual ao Brasil. Na Europa, o mais parecido, aí lá longe, a Holanda, a Alemanha, com 80 milhões de habitantes, uma federação de 2 andares. O Brasil tem quase o triplo de população, uma federação de 3 andares. Então, temos que aprender a resolver os nossos problemas, não importar modelos que, às vezes, não se encaixam na nossa realidade. Só esses aspectos que eu queria colocar. Obrigado. Legal, Alberto. Obrigado pelas considerações. Pessoal, acho que já estamos quase, né, chegando no sábado, né? Então, eu queria discussão muito, muito rica e queria agradecer todo mundo novamente, os presentes, os colegas aqui, o Irlan, a Cláudia, a Gisele, o professor Sérgio André, o Adolfo, e ficam todos já convidados a retornar aqui nesse foro de discussão, né? E teremos aí mais uma reunião parecida com essa até o final do ano e serão todos comunicados, todos e todas. Então, muito obrigado novamente, bom fim de semana e... Obrigada. Tchau, tchau. Bom fim de semana a todos. Tchau, obrigado. Bom final de semana.